Graça e paz. O tema: oração em línguas. Precisamos reconhecer essa grande importância desta nova vida em Cristo Jesus. A vida abundante, que sempre é a própria vida de Deus em nós, através de reconhecer a importância de orar em línguas, que será colocada em nós, edificado, construído a nova vida em Cristo Jesus. Então, porém, para desfrutarmos desta vida, precisamos desenvolver a percepção espiritual, porque sem esse desenvolvimento não conseguimos entender o valor da oração em línguas. Lembrando que temos que entender que somos um espírito, que temos uma alma e habitamos no corpo, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 23. E é aí aonde nós chegamos no ponto específico, que é na parte espiritual, que é no espírito onde temos acesso às coisas do reino de Deus, que será através do nosso espírito, pelo Espírito Santo que habita no espírito nosso nascido de novo, como diz lá em João capítulo 6 e o versículo 63. Ou seja, de dentro para fora. Aleluias. Portanto, devemos estar atentos, glória, às ferramentas que nos levam às coisas espirituais. E uma das mais importantes é a oração em línguas. Essa ferramenta, ela é poderosa, ela transforma de dentro para fora, como diz em 1 Coríntios, capítulo 14 e o versículo 4, que diz: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas os que profetizam, que já é com a mente ou com a revelação da palavra já inserida na mente, edifica a igreja. Então, essa palavra edificar, ela também significa construir. E isto nos traz a ideia de que quando estamos orando em outras línguas, começamos a construir fundamentos criados, um fundamento onde começa a ser criado ou construído uma estrutura em espírito e em verdade, aleluia, onde vamos entender as coisas espirituais. E assim sendo, seremos o que? Edificados, fortalecidos e encorajados no homem interior. Então, o propósito desta oração em outras línguas não é entendido pelo nosso intelecto, porque nesta oração, eu, você ou quem pratica esse exercício espiritual e coloca essa ferramenta em prática, não tem o poder de estar dirigindo o conteúdo da revelação e da direção de Deus, porque quem está no controle dessa prática, dessa ferramenta da oração em outras línguas é Deus, através do seu Espírito Santo em nosso espírito nascido novo em Cristo Jesus, nos conduzindo a uma dimensão, em uma plataforma de lançamento para as boas aventuranças das providências de Deus em nossa vida. Porque Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: não saberemos orar como convém, e o Espírito Santo é que nos guia a toda a verdade. Então, a oração em línguas é um dom de revelação. E através desta oração, receberemos grandes revelações da palavra de Deus e o seu propósito para a nossa vida. Então, a oração em línguas ativa
o poder de Deus que habita em nós. E aí vai refrear o medo e vai edificar a nossa fé. Como diz em Judas, capítulo 1, versículo 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então você vê também que o apóstolo Paulo, ele fala da importância de orar em outras línguas, ao ponto de dizer que o que complementa a vida de oração é a oração com o entendimento, na linguagem materna. Mas a oração em línguas é a oração mais importante. Confira isto nos versículos abaixo que eu irei citar. Em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 14 ao versículo 15, que diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então, este também está relacionado ao complemento. Então, orar com entendimento, cantar com entendimento é a cereja em cima do bolo. Mas temos que entender que o bolo é mais importante, que é o orar em línguas. Então, um vai complementar o outro. E em 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 18 diz: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então, tem pessoas que dizem: eu não gosto de orar porque não estou entendendo. Mas é aí o segredo. O fato de não entender prova que vem de Deus, do Espírito Santo, que concede as línguas em nosso espírito nascido de novo, como diz em Atos capítulo 2 e o versículo 4, que diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então, com certeza, quando você ou eu, ou quem pratica essa ferramenta espiritual poderosa de edificação, não era nascido de Deus, com certeza a gente não tinha essa dimensão e nunca iríamos desejar orar em outras línguas. Por quê? Porque isto faz parte da nova vida de Deus em mim e em você. Então, se nós nascermos de novo, então esse desejo está aqui dentro de nós, porque o Espírito Santo está aqui e é Ele, essa linguagem do homem recriado por Deus. Aleluias. Glória a Deus, como diz em Romanos, capítulo 8, versículo 6, não saberemos orar como convém, e o Espírito Santo é que nos guia toda a verdade, como diz em Judas, capítulo 1, versículo 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, e como diz em 1 Coríntios, capítulo 14, em versículo 14 ao 15, que diz: porque se orar em outras línguas, meu espírito de fato, ele ora. E como diz também, aleluias, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, que fala em outras línguas, assim mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, se você quer ser edificado e receber a estrutura espiritual, continue orando em línguas, porque o que há de ser será e não tardará. E graça e paz.